Evangelho de João, capítulo 16, verso 1 a 11. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É sobre este príncipe que o Senhor Jesus menciona aqui, dizendo que já estava ou que foi julgado. Quem é este príncipe? Ora, vamos deixar que seja o Senhor a nos responder a algumas perguntas que nós iremos formular nesta reflexão. Não só na palavra, na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, mas também e principalmente nos esclarecimentos mais aprofundados que nós encontramos no grande Evangelho de João, revelado pelo Senhor ao profeta Jacob Lorber. Então diz o Senhor sobre este príncipe: o nome desse príncipe é Satanás, quer dizer mentira, engano, orgulho, ganância, amor próprio, inveja, ódio, ânsia pelo domínio, homicídio e toda a sorte de impudícia. Como vemos, o Senhor não está a falar aqui de uma criatura, de uma entidade, de uma personagem, mas está a falar de tendências, está a falar de instintos, está a falar de coisas que nós, olhando para elas, nos entristecem e achamos, e naturalmente que são, pecaminosas. E nós dizemos: Senhor, então Satanás não é uma criatura, não é uma figura? Claro que o Senhor mostra que Satanás é a personificação da matéria, mas, para além disso, em várias ocasiões, pelo menos no grande Evangelho estão lá relatadas, que eu me recorde 3, uma delas muito esclarecedora, quando o Senhor um dia manda os seus discípulos pararem e refletirem, que não orassem, que não fizessem nada, que estivessem somente quietos um tempo. Tiveram cerca de 2 horas nessa posição e o Senhor dizia para refletirem sobre as suas vidas, sobre aquilo que poderiam fazer e não fizeram, sobre aquilo que poderiam vir a alcançar e fazer. E ao fim do tempo os discípulos dirigiram-se ao Senhor e disseram-lhe: Senhor, fizemos isto e achamos isto um desperdício de tempo. E o Senhor disse-lhes: vós não sabeis a movimentação no mundo espiritual quando cada um de vós estiveram nesta reflexão. E o Senhor fez então surgir, porque eles estavam junto de uma praia, um animal horrendo, uma figura que amedrontou a todos e todos fugiram, e essa criatura aparentemente visível, material, ela
entrou e saiu do mar, e tudo aquilo, um rebanho de ovelhas e alguns burros que ali estavam pastando, foram pura e simplesmente aniquilados e absorvidos ou comidos por ele. Mas, excluindo esta personagem que o Senhor mostrou, vemos em tudo aquilo que o Senhor nos disse que Satanás é a personificação de tudo aquilo que é mau. E nós perguntamos, mas isto vem de fora para dentro ou é de dentro para fora? Eu vou dizer que é as duas coisas. Vem de fora para dentro por causa das solicitações ou aquilo que nós chamamos normalmente de tentações. Somos tentados a fazer isto ou aquilo porque surgiu uma oportunidade. Mas está dentro de nós porque nós vemos todos estes instintos na nossa própria natureza. A vingança, a maldade, o ódio, a impudícia e tudo isto, meus irmãos, tem de ser vencido aqui nesta terra onde o Senhor nos está a preparar, a moldar, a extirpar tudo aquilo que é desagradável para que voluntariamente e pelo esforço próprio nós possamos tornar-nos filhos de Deus. Outra pergunta lógica é: onde é que este Satanás foi vencido? E vamos deixar que seja o Senhor a esclarecer-nos com palavras suas. Como vós, fisicamente, diz o Senhor, para um grupo de amigos, eu sou mortal. E a consequência disso é que despojarei este corpo na cruz, em Jerusalém, como prova contra os maus judeus, fariseus e sumos sacerdotes e para a sua própria condenação. Isto unicamente romperá para sempre o seu poderio e o príncipe das trevas espirituais, que ora domina a humanidade, ficará impotente e impossibilitado de tentar e perverter as criaturas como fez até então. O orgulho mais atroz só pode ser destruído pela máxima humildade, porquanto é necessário que isto seja aplicado em mim. Esta realmente é a vitória, de certa forma, sem chegarmos ainda ao ponto principal, é a doutrina de Jesus, a doutrina da humildade, a doutrina do dar a face àquele que nos fere na outra, a doutrina de procurar o último lugar quando a nossa tendência é buscar o principal para sermos vistos. Mas este Satanás, estas tendências, este poderio que tem de ser dominado pela humildade, foi-o de forma tremenda na vida do Senhor Jesus Cristo, que Ele entregou por cada um de nós, dando-se em sacrifício na cruz do Calvário. E nos lembramos das palavras de Pilatos: Tu és rei? E o Senhor disse: para isso eu nasci. E o mesmo Pilatos: não sabes que eu tenho poder para te libertar, ou soltar, ou prender, e mandar matar? E o Senhor disse-lhe: nenhum poder terias que de cima te não fosse dado. E quando Jesus foi levado, porque ele quis vê-lo, a Herodes, ele olhou para um homem aparentemente despojado de tudo, humilde, com uma túnica, com sinais de ser agredido. E ele, usando a expressão que está na Bíblia e que nos entristece, de certa forma desprezou, porque onde é que está aquele homem dos milagres? Onde é que está aquele homem do poder? Aquele homem dos milagres
aquele homem do poder, aquele homem que não era só homem, mas também Deus, que podia dissolver todo o planeta em cinza, estava ali, quieto, humilde, aparentemente sem mostrar qualquer atitude de arrogância, porque ele ia culminar o seu sacrifício e culminar a sua vitória. Diz o Senhor: se alguém quiser libertar-se de Satanás nesta vida, terá de colocar a cruz que desde já carrego em espírito sobre os seus ombros e seguir-me. Afirmo-vos, quem quiser conservar a sua vida ou a vida terrena, perdê-la, a vida do espírito. Quem perder a sua vida, a vida física, por minha causa, encontrá-la-á ou encontrará a vida do espírito. Isto foi Jesus que disse. E nós dizemos, não, mas isso não está no Evangelho da Bíblia. Está. De outras palavras, ou com o mesmo sentido, quando Jesus diz, e isso não só num Evangelho, mas está citado em outros, então disse Jesus aos teus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se ou renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esta é e será a vitória de qualquer um de nós, se quisermos verdadeiramente nos tornarmos filhos de Deus e detentores do seu poder. Nunca devemos duvidar das palavras do Senhor, embora muitas vezes a nossa fraca fé nos permita certos sentimentos duvidosos. Devemos apropriar-nos verdadeiramente do poder da cruz, da possibilidade de nos tornarmos um pouquinho, eu vou dizer um pouquinho com medo, iguais ao Senhor, embora Ele tenha dito que maiores coisas do que aquelas que Ele fez aqui nesta terra nós iríamos fazer. Mas se nós quisermos apropriar-nos dessa vitória e desse poder para ajudar tantos e tantos que necessitam, temos de passar por o caminho da cruz. Temos de aproximar-nos da vitória de Jesus na mesma cruz que Ele esteve e na qual venceu todo o mal. Só assim nós podemos vencer todas as tendências que, como disse há pouco, tanto podem ser sugeridas pelo exterior, como nós senti-las bem despertas dentro da nossa própria vida. Um dia, em conversa com um senhor, um homem com alguma idade, que estava muito triste, e enquanto esperávamos que chegasse um autocarro, ele contou-me rapidamente a sua história. Ele diz que era viúvo há muito pouco tempo, há uns meses, e que na casa onde viveu com a esposa, e depois dela falecer, qualquer lugar da casa, qualquer movimentação que ele tivesse dentro dela, lhe fazia lembrar a sua esposa. Parece que ela estava lá dentro. E o homem sentia-se desconfortável. E resolveu uma coisa que é lógica, mas nós vamos ver que não é assim tão lógica. Ele mudou de casa. Alugou uma outra casa, deixou aquela onde viveu com a esposa, fez questão de mudar o mobiliário e, porque era sozinho, ficar com alguns móveis poucos. Mas ele questionou-se e disse-me: olha, mas não resolveu nada, porque mesmo na casa nova eu continuo com a mesma sensação da minha esposa estar lá dentro. Eu disse-lhe: olha, amigo, a sua esposa não está dentro de casa. A sua esposa está e continuará a estar dentro do seu coração porque a amava.
agora pode mudar para o país mais longínquo deste, que ela continua consigo. O mesmo acontece com os sentimentos. E neste caso, porque são sentimentos pecaminosos e que nós queremos extirpar de nós mesmos, só o podemos fazer pela cruz do Calvário, quando verdadeiramente pela fé e não só, nos apropriamos dessa vitória e quando surge a luta, nos agarramos àquela cruz. Não com Jesus lá, porque ele já lá não está, mas como um Jesus ressuscitado. Mas a cruz ficou, o símbolo da vitória e ao mesmo tempo da aparente derrota, porque quando Jesus morreu, Satanás parece que ganhou e não ganhou nada, porque ele ressuscitou. Nós temos de nos apropriar dessa cruz. Deixemos o Senhor explicar-nos. Esse é o esforço de cada um de nós para nos tornarmos filhos de Deus. Privilégio de todos aqueles que trabalham na sua salvação, adquirindo por graça e não pelas obras. Mas depende de nós esforço, como somos alertados por Paulo. Perguntamos e respondemos: a nossa salvação é adquirida por obras ou por graça? É pela graça, porque nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo e nos substituímos nele, sabendo que na sua própria vida nós fomos castigados, fomos martirizados e na sua ressurreição nós, numa nova existência, podemos também ressuscitar. E nós dizemos, então, não faço nada, não faço esforço nenhum. Não, nós fazemos esforço, porque aquele que perseverar nesta salvação, neste caminho, até ao fim, será salvo. E isso foi dito pelo apóstolo Paulo. Assim também, trabalhai a vossa própria salvação. Trabalhai, esforçai-vos, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Esta citação da palavra está em Filipenses, no capítulo 2, e verso 12 e 13, em que o apóstolo nos fala do esforço que cada um de nós tem de despender para que esta salvação se torne, a cada dia que passa, mais vigorosa, mais vencedora. E nós fazemos uma pergunta: esse trabalho demora muito tempo? Eu vou responder aos queridos irmãos: este trabalho demora tanto tempo quanto os anos de lucidez que o Senhor nos der sobre esta terra. Vamos fazer isso e podemos ter a certeza que o Satanás em nós e o Satanás fora de nós porque nos leva à tentação, e dentro de nós porque nos instiga a fazermos aquilo que não queremos, nós vamos ter vitória plena, sabendo que o Senhor é conosco, sabendo que o Consolador veio até nós para nos esclarecer todas as coisas e nos dar todo o poder. Que o Senhor nos possa abençoar. Esta nossa reflexão, meus irmãos, baseou-se, como vimos, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 1 a 11, e também em citações do grande Evangelho, que nós encontramos no volume 5, nos capítulos 171 e 220.